Documentário: A evolução dos games. Imagine voltar no tempo e se ver em um mundo onde o conceito de diversão não inclui gráficos, controles ou telas. Um mundo onde o ato de jogar tinha significados profundamente ligados à religião, cultura e sobrevivência. Agora, avance rapidamente para o presente, onde os jogos se tornaram experiências imersivas que transcendem o entretenimento, moldando a sociedade e a tecnologia. Neste documentário, vamos explorar como a jornada dos jogos, desde os primeiros tabuleiros e competições de rua até as mais avançadas realidades virtuais, revela a essência da criatividade e engenhosidade humana. Prepare-se para uma viagem pela história que conecta o antigo e o moderno, uma história que é tanto sobre nós quanto sobre os jogos. Pegue a pipoca, o refri ou o suquinho e vamos lá para esse documentário especial que fiz para vocês. Há mais de 5.000 anos, os primeiros jogos conhecidos emergiam nas margens dos rios e nas cidades desérticas da Mesopotâmia. Entre eles, o Senet, um jogo de tabuleiro encontrado em tumbas egípcias que simbolizava a jornada da alma para o além-vida. Para os antigos, jogar não era apenas uma forma de passar o tempo, mas um ritual, um ensaio simbólico da vida e da morte. Na Mesopotâmia, o jogo real de Ur desafiava as habilidades estratégicas de seus jogadores, enquanto exibia intricadas peças esculpidas em marfim e lápis lazuli, símbolos de poder e prestígio. À medida que a influência dos jogos se espalhava para a Grécia e Roma, surgiram jogos como Kinecon Bonus, precursor dos jogos de dados, que divertiam e serviam para predições divinas. Os jogos não eram apenas uma atividade isolada. Eles refletiam a busca humana por entendimento e controle sobre um mundo desconhecido e imprevisível. Idade Média. A Idade Média trouxe mudanças drásticas para o mundo dos jogos. O xadrez, que teve suas origens na Índia sob o nome de Chaturanga, migrou para a Pérsia e daí para a Europa, onde foi aperfeiçoado em sua forma atual. Não era apenas um passatempo, mas um espelho das complexas dinâmicas políticas e militares da época. Reis, rainhas e cavaleiros batalhavam por domínio em tabuleiros intricados de madeira esculpida. Outros jogos, como o Mancala na África, exigiam uma inteligência calculista e eram passados de geração em geração como um legado cultural e educacional. Enquanto isso, o Oriente florescia com o jogo de Go, com regras aparentemente simples, mas que desafiavam até as mentes mais brilhantes em estratégias que ecoavam os princípios filosóficos do equilíbrio e da paciência. Essas práticas lúdicas moldaram conceitos de estratégia, poder e diplomacia em um mundo em constante transformação. Com o Renascimento, a Europa experimentou uma explosão cultural que afetou todos os aspectos da vida, inclusive os jogos. O advento da prensa de Gutenberg não apenas disseminou o conhecimento, mas também tornou jogos de cartas e tabuleiros mais acessíveis. Para quem não sabe, a prensa de Gutenberg, uma das primeiras gráficas a fazer design, gente. O backgammon, com suas raízes no antigo jogo romano Ludus, do Odyssey Scriptorum, voltou à forma com tabuleiros pintados à mão que adornavam as mesas de nobres e burgueses. Baralhos com figuras exóticas e simbologias complexas eram usados não só para diversão, mas para prever o futuro e contar histórias. Durante essa época, o entretenimento começou a refletir uma mistura de arte, aprendizado e inovação, enquanto intelectuais e artistas buscavam incorporar elementos lúdicos em suas criações, mostrando que os jogos eram mais do que diversão, eram reflexo da complexidade humana e suas aspirações. Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou o mundo e com ela o lazer se tornou um setor de mercado. Máquinas de fliperama mecânicas começaram a aparecer em feiras e parques, oferecendo uma nova forma de entretenimento. Os jogos deixaram de ser limitados às elites para se tornarem populares entre as pessoas. Os primeiros quebra-cabeças e jogos de tabuleiro comerciais começaram a refletir a vida urbana e as tensões sociais da época, promovendo discussões sobre capitalismo e estratégias de sobrevivência. O tempo de lazer ganhava novos contornos com acesso a brinquedos e jogos que refletiam a complexidade de uma sociedade em rápida transformação.
A diversão coletiva se tornava um espelho das mudanças econômicas e culturais, influenciando até a arte e a literatura da época. Nos anos 70, uma nova era estava prestes a mudar tudo: a era dos videogames. Com a invenção de Tennis for Two e o famoso Pong pela Atari, os jogos se tornaram eletrônicos e públicos, reunindo jogadores em torno de arcades barulhentos e vibrantes. O sucesso foi imediato, mas a indústria logo enfrentou seu primeiro grande desafio com o Crash de 1983, uma crise que quase apagou a chama da inovação. No entanto, como a fênix, a indústria renasceu com o lançamento do Nintendo Entertainment System, o NES, a transição para jogos mais complexos como The Legend of Zelda e Super Mario Bros. Nos anos 90, os avanços na tecnologia gráfica e o lançamento de consoles como o PlayStation levaram jogos ao próximo nível, incorporando gráficos 3D e experiências narrativas profundas. Foi uma década de ouro, marcada pelo crescimento das comunidades e jogadores e pelo surgimento dos primeiros torneios, onde o desafio não era apenas contra a máquina, mas contra outros jogadores. Em 1980, um pequeno personagem redondo e amarelo fez história: Pac-Man. Desenvolvido por Toru Yotani, Pac-Man foi revolucionário por atrair tanto homens quanto mulheres, rompendo a percepção de que videogames eram apenas para meninos. Em 1981, Donkey Kong foi criado por um jovem desenvolvedor chamado Shigeru Miyamoto. Apresentou ao mundo Mario, o personagem que mais tarde se tornaria o mascote da Nintendo e um dos rostos mais reconhecidos da cultura pop. Os anos 80 também trouxeram os videogames para dentro das casas. O lançamento do Nintendo Entertainment System, o NES, em 1985, trouxe clássicos como Super Mario Bros., que redefiniu o gênero de plataforma com seus níveis bem projetados e mecânica de jogo precisas. O jogo revolucionou a forma como as histórias eram contadas e como os jogadores interagiam com o ambiente do jogo. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a evolução dos jogos trouxe títulos como The Legend of Zelda, de 1986, que introduziu elementos de exploração em mundo aberto, quebra-cabeças e uma narrativa rica que cativou milhões de jogadores. Metroid, de 1986, combinou ação com a progressão de exploração que daria origem ao gênero Metroidvania, criando uma sensação de descoberta em um ambiente interconectado e atmosférico. Nos anos 90, a guerra dos consoles entre Sega e Nintendo levou à criação de jogos memoráveis. Sonic the Hedgehog tornou-se o mascote da Sega e trouxe a velocidade e atitude para os jogos de plataforma. Super Nintendo introduziu gráficos e sons mais avançados, com jogos como Super Mario World e The Legend of Zelda, que refinaram e expandiram os conceitos de seus predecessores. Em 1996, o lançamento de Super Mario 64 no Nintendo 64 marcou a transição para gráficos 3D totalmente exploráveis, redefinindo a forma como os jogadores interagiam com os mundos de jogo e estabelecendo a base para futuros jogos de plataforma em 3D. No mesmo período, Tomb Raider trouxe a icônica personagem Lara Croft, que introduziu exploração e quebra-cabeças em ambientes tridimensionais, cativando jogadores em todo o mundo. Os anos 90 também foram palco de inovações em outros gêneros, como Doom em 1993 e Quake em 1996. Ambos da id Software definiram os padrões para jogos de tiro em primeira pessoa com suas jogabilidades rápidas e gráficos avançados para a época. No gênero de RPG, Final Fantasy VII, lançado em 97, revolucionou com sua narrativa cinematográfica e gráficos de computação gráfica, elevando o padrão de storytelling nos jogos, os conhecidos jogos interativos de hoje. Ainda na Era de Ouro, os jogos como StarCraft de 1998 e Diablo de 1996 da Blizzard começaram a expandir os limites de multiplayer online, permitindo que jogadores competissem ou cooperassem em mundos virtuais. E isso preparou o terreno para a explosão dos jogos online que viria nos anos 2000. A era de jogo dos videogames não foi apenas um período de desenvolvimento tecnológico, foi uma era de inovação criativa que estabeleceu as bases para as futuras gerações de jogos.
Jogos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pac-Man, Doom não apenas definiram o que os videogames poderiam ser, mas também moldaram a indústria como um todo, inspirando desenvolvedores a criar experiências cada vez mais imersivas e inovadoras. Os anos 2000 marcaram uma revolução nos videogames, uma era de inovações que mudaram tudo o que sabíamos sobre gráficos, jogabilidade e narrativa. Essa transformação com dois gigantes, Resident Evil 4 e GTA. Nos anos 2000, a tecnologia dos games avançou como nunca. Consoles como o PlayStation 2, o Xbox e o GameCube trouxeram poder de processamento que permitia gráficos 3D, mundos abertos e uma nova experiência de imersão. As empresas passaram a investir em histórias profundas, personagens mais complexos e mecânicas que pudessem envolver o jogador por horas. Resident Evil 4 de 2005 mudou a franquia de terror com sua câmera em terceira pessoa e jogabilidade de ação intensa, influenciando a forma como jogos de tiro em terceira pessoa seriam feitos dali em diante. Grand Theft Auto San Andreas de 2004 e GTA 3 de 2001 estabeleceram o conceito de mundo aberto como conhecemos hoje, dando liberdade sem precedentes para o jogador explorar, interagir e moldar sua experiência. Halo foi o título que revolucionou os jogos de tiro em primeira pessoa nos consoles, trazendo uma história épica e controles precisos que ajudaram a consolidar o Xbox no mercado. Além disso, introduziu o modo multiplayer, que foi fundamental para o futuro dos FPS. The Elder Scrolls 3, Morrowind e The Elder Scrolls 4, Oblivion. Esses RPGs em mundo aberto da Bethesda ofereceram liberdade, exploração e uma riqueza de narrativa nunca antes vista, lançando as bases para os futuros títulos como Skyrim. Half-Life 2, com sua narrativa imersiva e gráficos inovadores. Half-Life 2 elevou o padrão para jogos de tiro e contação de histórias, inspirando diversos desenvolvedores. Shadow of the Colossus. Este jogo de aventura focava na arte e na narrativa emocional, sendo aclamado como uma obra-prima por sua simplicidade e profundidade visual. Cada um desses jogos, desde Resident Evil 4 a Shadow of the Colossus, ajudou a construir o conceito de jogos como uma forma de arte e narração interativa, que combinava gráficos realistas, trilha sonora imersiva e narrativas envolventes. A era moderna dos jogos. A era moderna dos jogos é marcada por um salto em complexidade, tecnologia e narrativa. À medida que a tecnologia se desenvolveu, os videogames passaram a oferecer experiências imersivas e interativas, que antes eram inimagináveis. Essa era trouxe gráficos fotorrealistas, mundos abertos vastos, realidades virtuais e aumentadas, e uma nova compreensão sobre como os jogos podem impactar a sociedade e o indivíduo. Com o avanço das capacidades gráficas e do processamento, os jogos de mundo aberto se tornaram um novo padrão de excelência. The Elder Scrolls Skyrim, de 2011, foi um marco na indústria, oferecendo aos jogadores um vasto mundo de fantasia com liberdade quase ilimitada para explorar e interagir. O nível de detalhe e a complexidade da narrativa e das missões secundárias transformaram Skyrim em uma referência para futuros jogos de mundo aberto. Em 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild elevou ainda mais esse conceito com um mundo dinâmico e interativo, onde a física e a liberdade de abordagem redefiniram o que se esperava de um jogo de aventura. Na era moderna, os jogos passaram a competir diretamente com o cinema em termos de storytelling. O que você está? Mas que droga! Espera aqui. Agora. A garota. Ela tá viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota! Merda! Presta atenção, se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota.
The Last of Us de 2013, desenvolvido pela Naughty Dog, trouxe uma narrativa emocional e personagens complexos que fizeram os jogadores se conectarem profundamente com a história. Essa obra-prima mostrou que os jogos podiam contar histórias poderosas e impactantes, abordando temas de perda, sobrevivência e amor em um mundo pós-apocalíptico. The Witcher 3 Wild Hunt de 2015, da The CD Projekt Red, definiu novos padrões para os RPGs com uma nova narrativa rica e complexa, decisões de impacto moral e um mundo aberto cheio de vidas e detalhes. A profundidade do enredo e as interações com personagens memoráveis fizeram com que ele fosse considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, elevando as expectativas para futuros lançamentos de RPG. A introdução de dispositivos de realidade virtual, como o Oculus Rift e o HTC Vive, mudou a forma como os jogadores interagem com os jogos. Títulos como Beat Saber, de 2018, trouxeram uma experiência única de ritmo e movimento que cativou milhões de jogadores, enquanto Half-Life Alyx, de 2020, provou que a realidade virtual poderia oferecer narrativas profundas e interatividade complexa, redefinindo o que os jogadores esperavam de uma experiência em realidade virtual. A era moderna também viu o crescimento explosivo dos jogos multijogador e dos serviços online. Jogos como Fortnite de 2017 não só popularizaram o gênero Battle Royale, mas também mudaram a indústria com eventos ao vivo dentro do jogo, colaborando com artistas e marcas para criar experiências interativas que iam além do jogo em si. Apex Legends 2019 e PUBG ajudaram a solidificar essa tendência, mostrando como a conectividade e a competição global se tornaram centrais na experiência de jogar. Com o crescimento das plataformas de distribuição digital, os jogos independentes ganharam espaço e conquistaram uma base fiéis de fãs. Títulos como Undertale de 2015, com sua abordagem inovadora de narrativa e moralidade, e Hollow Knight de 2017, que trouxe uma experiência de exploração e desafio inspirada nos clássicos Metroidvania, provaram que não era preciso um grande orçamento para criar experiências memoráveis e influentes. Celeste de 2018 também se destacou ao abordar temas de saúde mental e superação de desafios internos, reforçando o papel dos jogos como uma forma de arte. Os jogos da era moderna continuaram a explorar o potencial da inteligência artificial e do aprendizado de máquina para criar experiências cada vez mais adaptativas e personalizadas. No Man's Sky, de 2016, apesar de um início difícil, demonstrou uma capacidade de criar mundos infinitos gerados por procedimentos, provando que a visão de explorar o universo em constante expansão era possível. A promessa do metaverso e de uma realidade onde os jogos se misturam com a vida cotidiana se tornou um foco de desenvolvimento, com empresas buscando criar mundos onde o trabalho, a socialização e o lazer coexistam em um espaço digital compartilhado. A era moderna dos videogames não é apenas um período de avanço tecnológico, mas uma época de inovação criativa e de novas possibilidades de contar histórias e viver experiências imersivas. Títulos como The Witcher 3, The Last of Us e Half-Life Alyx provaram que os jogos podem ser tanto entretenimento quanto arte, desafiando percepções e elevando as expectativas para o futuro dos jogos. O futuro dos jogos. O futuro dos jogos está repleto de promessas de inovação tecnológica e transformação cultural. À medida que a indústria continua a evoluir, surgem novas tendências que expandem os limites da imaginação e da experiência do jogador. Desde o uso de inteligência artificial até a integração de tecnologias emergentes como o metaverso. O futuro dos jogos promete ser mais imersivo e interconectado do que nunca visto antes. O uso crescente de inteligência artificial nos jogos está revolucionando a maneira como as histórias são contadas e as experiências são vividas. Título como Elder Scrolls 6, ainda em desenvolvimento, promete utilizar IA para criar mundos mais vivos e reativos, onde cada ação do jogador pode impactar a narrativa de maneiras únicas. Jogo como Cyberpunk 2077
de 2020 já mostraram o potencial de IA em simular cidades complexas com personagens que reagem às ações do jogador de forma dinâmica. A tendência é que os jogos do futuro sejam ainda mais interativos e adaptativos, criando experiências que se ajustam ao estilo de jogo e às decisões de cada jogador. A tecnologia de jogos em nuvem está abrindo portas para um novo nível de acessibilidade. Plataformas como Google Stadia, Xbox Cloud Game e Nvidia GeForce Now já demonstraram que é possível jogar títulos gratificantes e intensivos sem a necessidade de um hardware de última geração. O futuro dos jogos em nuvem promete tornar os jogos mais acessíveis, eliminando as barreiras físicas e financeiras para jogadores de todo o mundo. A realidade virtual e a realidade aumentada estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Half-Life Alyx, de 2020, provaram que a VR pode oferecer experiências completas e imersivas, redefinindo o que é possível em termos de interatividade. O futuro trará dispositivos ainda mais acessíveis e confortáveis, permitindo que os jogadores entrem em mundos digitais de forma mais intuitiva e realista. A realidade aumentada também terá seu lugar, com jogos como Pokémon GO, pavimentando o caminho para experiências que misturam o mundo real com elementos digitais de maneira integrada. Uma das maiores promessas para o futuro dos jogos é o metaverso, um espaço digital onde jogos, socialização, trabalho e vida pessoal coexistem em um ecossistema único e contínuo. Jogos como Roblox e Fortnite já deram os primeiros passos nessa direção, oferecendo plataformas onde os jogadores podem criar, socializar e até assistir a eventos ao vivo dentro do jogo. Empresas como a Meta e a Microsoft estão investindo pesadamente na criação de mundos virtuais que serão habitados por milhões de pessoas, trazendo uma nova era de interação social e entretenimento. O uso de geração procedural já provou ser uma ferramenta poderosa que oferece um universo praticamente infinito de planetas para explorar. O futuro verá mais jogos que utilizam essa tecnologia para criar experiências únicas para cada jogador, com mundos que mudam e evoluem conforme são explorados. Essa tecnologia permitirá que os jogadores nunca tenham a mesma experiência duas vezes, aumentando a longevidade e a novidade dos jogos. O desenvolvimento de NPCs, personagens não jogadores, com inteligência artificial avançada, mudará a forma como os jogadores interagem com o jogo. Imagine jogos em que os NPCs não seguem apenas rotinas pré-programadas, mas têm personalidades, lembram-se das interações com o jogador e podem evoluir com o tempo. Projetos futuros visam criar personagens que respondem de forma mais humana, tornando as histórias mais profundas e a jogabilidade mais envolvente. Um dos exemplos é o The Red Redemption e agora vai lançar o GTA 6. Será que vai vir com essa tendência, com essa novidade? Vamos ver aí, hein? Com o avanço da tecnologia, a discussão sobre a sustentabilidade e ética também será central. Empresas estão trabalhando para reduzir o impacto ambiental da produção e manutenção de jogos, e as conversas sobre práticas éticas de monetização, como loot box e microtransações, continuam a influenciar a forma como jogos são projetados e comercializados. Alguns exemplos de jogos promissores para o futuro: Starfield da Bethesda, um RPG espacial que promete uma exploração de galáxias inteiras utilizando tecnologia de geração procedural para criar mundos vastos e realistas. Beyond Good e Evil 2, anunciado como um dos jogos mais ambiciosos em desenvolvimento, onde os jogadores terão liberdade para explorar planetas, construir espaçonaves e participar de uma narrativa expansiva. Project Mara, da Ninja Theory, um jogo experimental que visa explorar os horrores mentais de forma realista, utilizando inteligência artificial para criar ambientes que reagem de acordo com o estado emocional do jogador. O futuro dos jogos promete experiências que vão além do simples ato de jogar. Elas se tornarão parte integrante da nossa realidade cotidiana, com avanços em IA, realidade virtual, jogos em nuvem e o metaverso. Os limites entre o mundo real e o digital continuarão a se esvair. Os jogos evoluem para se tornar não apenas uma forma de entretenimento, mas uma extensão de quem somos e do que imaginamos. E a pergunta que fica: quão longe podemos ir nessa jornada? Os jogos, desde os primeiros tabuleiros e competições de rua, até os modernos mundos virtuais, representam mais do que entretenimento. Eles são uma crônica da nossa evolução,
um espelho de nossas culturas e um farol que aponta para o futuro da interação humana. Se você gostou dessa viagem pelo tempo e quer descobrir mais sobre os jogos que moldaram e continuaram a moldar a sua história, ou a nossa história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Que jogos você acha que irão revolucionar o futuro? A jornada continua e estamos apenas começando a explorar o que já está por vir. Até o próximo vídeo, pessoal!